Preparem-se para uma história que os fará questionar tudo o que sabem sobre o amor e a traição. Alguma vez vocês se perguntaram o que acontece quando ele, felizes para sempre, desmorona? Inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem o desfecho. Imaginem dedicar 20 anos da sua vida a um homem, à construção dos seus sonhos, apenas para ele a descartar por uma modelo mais jovem. Esta é a história de Clara. Ela foi a esposa perfeita para um homem que se tornou um titã da indústria. Mas um dia ele decidiu que ela já não fazia parte do seu império. Ele a deixou com um acordo e o coração despedaçado, mas o que ela não esperava era a sua resiliência. Semanas depois, enquanto ele navegava a sua nova e ostentosa vida, Clara embarcava num jet private com um multimilionário, não como uma conquista, mas como sua igual. Esta não é apenas uma história de vingança, mas de redenção, de redescobrir o seu poder, quando o mundo a deu como perdida. Capítulo 1. A Gala Asfixiante em Madrid. A gala de caridade anual da Fundação Horizonte sufocava Clara. Não eram as pessoas no grande salão de baile, nem o aroma enjoativo de milhares de rosas. Era o peso da mão do seu marido, Rafael del Castillo, na parte inferior das suas costas, um gesto que parecia afeto para os fotógrafos, mas que se sentia como uma marcação. Rafael amava a teatralidade da sua vida, o casal perfeito, os filantropos influentes, a inveja do seu seleto círculo da alta sociedade madrilenha. Clara, por sua vez, há muito que tinha esquecido as suas falas. Tinha 45 anos, um facto que Rafael tinha começado a mencionar com a mesma crueldade casual que usaria para apontar um arranhão nos seus sapatos John Lobb. O seu vestido, um haute couture de uma designer espanhola, num tom de safira que combinava com os seus olhos, sentia-se como um disfarce. Ela tinha o escolhido, claro, mas a escolha tinha sido filtrada através de uma dúzia de regras não escritas. Era elegante, mas não chamativo. Favorável, mas não provocador. Digno de ser a senhora do castelo. Querida, murmurou Rafael, a sua voz um zumbido suave contra a sua orelha. Os Sinclair estão a acenar. Vamos cumprimentá-los? O sorriso dele nunca chegava aos olhos, já quase nunca o fazia. Os seus olhos, antes do castanho quente, da terra fértil, agora pareciam pedras polidas, duras e impenetráveis. Estavam constantemente a escanear a sala, a avaliar, a calcular, sempre à procura da próxima aquisição, da próxima vantagem. Clara tinha a sensação perturbadora de que ela também estava a ser avaliada e considerada deficiente. Durante 20 anos ela tinha sido a arquiteta da sua ascensão. Quando se conheceram, ele era um analista ambicioso com uma mente brilhante e um fato gasto. Ela era uma curadora júnior no Museu do Prado, cheia de paixão pela arte e história. Foi a sua herança, uma soma modesta, mas significativa da sua avó, que forneceu o capital inicial para a sua primeira empresa. Ela tinha gerido a sua casa, a sua agenda social, a sua vida, com o mesmo cuidado meticuloso que outrora dedicara a catalogar a cerâmica renascentista. Ela criou o cenário perfeito para a sua ambição, um mundo sereno e elegante, onde ele podia recarregar energias e traçar estratégias. Ela organizava os jantares, encantava os investidores e lembrava-se dos nomes e das alergias dos filhos deles. Ela era a sócia silenciosa, o andaime invisível que permitiu que o seu império tocasse o céu. Agora o seu império era uma empresa de logística global, a Del Castillo Worldwide, um nome sinônimo de eficiência impiedosa,
e Rafael tinha se tornado um homem que mal reconhecia. A risada fácil que outrora partilhavam tinha sido substituída por uma impaciência brusca. As noites que passavam a sonhar com vinho barato tinham se transformado em jantares silenciosos, onde o tilintar dos talheres era a única conversa. Rafael, uma palavra, disse um homem com um sorriso predatório e o aspecto elegante de um gestor de hedge fund, dando uma palmada no ombro de Rafael. A mão de Rafael caiu das suas costas. Claro, Roberto. Clara, querida, já sabes o que fazer. Socializa. Ele afastou-se sem olhar para trás, engolido por um mar de smokings pretos. Socializa. Clara ficou congelada, uma estátua num mar de movimento. Observou-o, a forma como dominava o espaço à sua volta, a confiança na sua postura. Estava no seu elemento. Ela sentia-se como um fantasma a rondar os limites da sua própria vida. Viu as mulheres mais jovens na sala, mulheres de 20 e poucos e 30 e poucos anos, com corpos esculpidos por personal trainers e rostos intactos pelo tempo ou preocupação. Olhavam para Rafael com um brilho faminto e ganancioso nos olhos. Eram a nova colheita de aquisições potenciais. E pela primeira vez, um pavor frio, agudo e específico atravessou a dor surda da sua solidão. Se estivesses no lugar de Clara, o que farias? Lutarias pelo teu casamento ou procurarias a tua própria felicidade? Deixa-nos a tua opinião nos comentários. Dirigiu-se ao bar, o seu sorriso uma máscara cuidadosamente construída. Uma taça de champanhe, por favor. Enquanto o empregado servia, uma mulher aproximou-se dela. Era Marga Reyes, uma colega da junta de caridade, cujo marido a tinha trocado pela sua instrutora de yoga há 2 anos. Os olhos espertos e compreensivos de Marga observaram o exterior impecável de Clara. Ele está no modo de caça esta noite, disse Marga em voz baixa. Não era uma pergunta. A máscara de Clara não se moveu. Não estou a falar desse tipo de caça, querida. Marga tomou um gole do seu gin tônico. Viu com Siena Aguilar mais cedo, aquela que faz relações públicas para metade das startups da cidade. Ela tem 28 anos e parece que foi montada num laboratório com o único propósito de fazer com que o resto de nós se sinta obsoleta. O coração de Clara deu um salto doloroso. Siena Aguilar. Conhecia o nome. Rafael mencionara-a, elogiando as suas estratégias agressivas e visionárias. Ela era tudo o que Clara não era: jovem, faminta e totalmente current. Rafael respeita o trabalho dela, disse Clara, as palavras com sabor a cinzas. Marga olhou-a com uma mistura de pena e exasperação. Clara, acorda! Homens como o Rafael não respeitam o trabalho de mulheres como essa. Vêem uma mercadoria, um brinquedo novo e brilhante. Só te digo, cuidado com as costas. O resto da noite passou num borrão de sorrisos forçados e conversas sem sentido. Clara interpretou o seu papel, a esposa elegante e gentil. Mas as palavras de Marga tinham sido uma pedra atirada às águas calmas e estagnadas da sua negação. Cada vez que via Rafael do outro lado da sala, ele parecia rir um pouco mais alto. A sua mão demorava-se um pouco mais no braço de uma mulher. Estava a atuar, mas esta atuação não era para o seu benefício partilhado. Era para ele. Capítulo 2. A queda do castelo. Naquela noite, no silêncio estéril do seu penthouse com vista para o Parque do Retiro, a farsa desmoronou-se finalmente. O espaço, decorado em tons de cinza e cromo, sentia-se tão frio e impessoal como o lobby de um hotel. Era o gosto de Rafael, não o dela. O seu amor por madeiras quentes, têxteis ricos e a bela e imperfeita pátina das antiguidades
tinha sido descartado como desordenado e antiquado. Ele estava a tirar os brincos de diamantes quando entrou no quarto, a afrouxar a gravata. "Bom evento!" disse, o seu tom cortante. "Recolhemos mais de 2 milhões. Isso é maravilhoso", respondeu ela, a voz oca. Ele olhou-a então, realmente olhou-a, e a sua expressão foi de profunda e cansada desilusão. "Pareces cansada, Clara? Foi uma noite longa." "Não, não é só esta noite, é o tempo todo. Há uma tristeza em ti, é exaustivo." A acusação pairou no ar, uma peça de crueldade espantosa. Ele era a fonte da sua tristeza, o arquiteto da sua solidão, e, no entanto, estava a culpá-la por isso. Era o equivalente emocional de um truque contabilístico, transferindo uma dívida dos seus próprios livros para os dela. "Não estou triste, Rafael", disse ela, a voz a tremer ligeiramente. Não sei o que sou. Essa é a questão", disse ele a levantar-se e a começar a desabotoar a camisa. "Já não sabes o que és. Abandonaste-te, não fisicamente, mas em espírito. O fogo foi-se." Ele estava a descrever um problema que ele tinha criado, um fogo que ele tinha sistematicamente extinguido com anos de negligência e desprezo silencioso. Ela estava a construir um caso, apercebeu-se, não para uma reconciliação, mas para uma partida. O fundamento da sua vida, aquele que ela tinha construído com tanto cuidado, estava a ser sistematicamente desmantelado, e ela era a última a saber. Sentiu um tremor de medo, mas por baixo dele algo mais agitou-se. Um vislumbre de uma ira latente há muito tempo. A gaiola dourada tinha sido confortável, mas ela estava a começar a lembrar-se de como se sentia ao querer voar. O fim não veio com um estrondo, mas com o clique silencioso e deliberado do fecho de uma mala. Era uma manhã de terça-feira, 2 semanas após a gala. O dia era enganadoramente comum. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto do seu apartamento, a brilhar nas superfícies estéreis. Clara estava a arrumar tulipas brancas num vaso minimalista, um pequeno ato de rebelião contra a fria estética do apartamento. As flores eram um sussurro da mulher que ela costumava ser. Rafael entrou na sala, já vestido com um fato cinzento feito à medida. Não se estava a dirigir para o escritório. Trazia a mala, um objeto elegante, como uma arma, feito de fibra de carbono. Colocou-a sobre a mesa de jantar de vidro, com um suave baque que ressoou como a finalidade de um martelo. "Clara", começou, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Era a sua voz de sala de reuniões, aquela que usava para aquisições hostis. "Precisamos de falar." O seu coração, que tinha estado num estado de ansiedade de baixo grau durante semanas, começou a bater com um ritmo frenético e doloroso contra as suas costelas. Virou-se das tulipas, a sua mão ainda a segurar uma única. "De acordo. Não estou feliz", disse ele, como se esta fosse uma revelação novidade. "Não tenho sido feliz há muito tempo, e tu também não." Era a mesma tática que ele tinha usado no quarto depois da gala, apresentando a sua decisão como mútua, uma bondade. Não a estava a abandonar, estava a libertá-la. A manipulação era tão profunda, tão audaz, que por um momento ela quase acreditou nele. "O que estás a dizer, Rafael?" perguntou ela, embora já soubesse. As palavras ficaram suspensas no ar, um guião que ela foi forçada a seguir. "Estou a dizer que isto não funciona." Gesticulou vagamente para o espaço opulento à sua volta. "Esta vida, nós, tornou-se uma atuação e eu estou cansado do palco. Então simplesmente acabas com isto?" O caule da tulipa na sua mão partiu-se.
um som surpreendentemente alto na sala silenciosa. 20 anos! Simplesmente acabas com isto numa manhã de terça-feira? Não há um bom dia para isto, Clara. Pela primeira vez, um lampejo de algo, aborrecimento, impaciência, cruzou o seu rosto. Era um homem habituado à eficiência. Tinha alocado uma quantidade específica de tempo para este assunto desagradável, e ela estava a interromper o horário. Estou a tentar fazer isto com dignidade, para ambos. Abriu a mala. Dentro, aninhados em espuma cortada à medida, não havia papéis, mas sim uma série de documentos cuidadosamente encadernados, cada um com uma aba e um rótulo. Era uma execução, planeada com o detalhe meticuloso de uma fusão corporativa. Fiz os meus advogados redigirem um acordo de separação, disse ele, a empurrar um grosso documento sobre a mesa. É generoso, mais do que generoso. O apartamento é teu, um acordo lump sum de 20 milhões de euros, mais um estipêndio mensal de 50 mil euros durante os próximos 5 anos. Todos os ativos em teu nome continuam a ser teus. É limpo, sem complicações. 20 milhões de euros. O número era obsceno, concebido para atordoar até o silêncio, para comprar o seu consentimento. Era uma fração do seu patrimônio líquido. Ela sabia-o, mas para ele era um resgate de rei, uma mordaça de ouro. Estava a comprar o seu silêncio, a sua rápida e silenciosa partida da sua vida. Generoso, repetiu ela, a palavra com sabor a veneno. Olhou para o seu rosto à procura de um vestígio do homem com quem se tinha casado, o rapaz que tinha desenhado os seus sonhos num guardanapo, num café sujo, enquanto ela o olhava com olhos brilhantes. Não havia nada. Aquele homem tinha se ido, substituído por este estranho frio e polido. E quanto à minha contribuição? Perguntou ela, a sua voz perigosamente baixa. Os 20 anos da minha vida, a herança que te dei para começares a tua primeira empresa, isso está incluído no teu generoso cálculo? Ele suspirou, um som de pura exasperação. Clara, não seja sentimental. Isso foi há muito tempo. Negócios são negócios. Este é um acordo justo, o melhor que vais conseguir. A ameaça implícita era clara. Aceita-o, ou arrastar-te-ei para uma batalha legal, que te despojará de tudo, incluindo a tua dignidade. Ele sabia que ela nunca faria isso. Contava com a sua graça, a sua educação, a sua aversão a fazer um espetáculo. Estava a usar as mesmas qualidades que outrora afirmara admirar como armas contra ela. Então veio o golpe final e brutal. Conheci alguém, disse ele, os seus olhos finalmente encontrando os dela. Nem sequer teve a decência de parecer envergonhado. É Siena Aguilar. Tenho certeza que ouviste falar dela. Ela entende o mundo em que vivo agora. É dinâmica. Desafia-me. Tem 28 anos, pensou Clara. As palavras um grito silencioso na sua mente. É um modelo novo e brilhante, e eu sou a velha que está a ser trocada. A traição era tão profunda, tão clichê, que era quase risível. Não só a tinha deixado, tinha-a substituído por uma versão mais jovem e elegante da ambição que outrora fora o seu sonho partilhado. A dor era uma coisa física, uma agonia em brasa que começou no seu peito e se espalhou pelos seus membros, deixando-a fria e dormente. Sentiu o sangue a esvair-se do seu rosto. Afundou-se numa das cadeiras de jantar ridiculamente caras e desconfortáveis, o documento legal como uma lápide sobre a mesa à sua frente. Quero que estejas fora do apartamento até o final da semana. Continuou a sua voz agora enérgica, uma vez que a parte desagradável tinha terminado. Vou ficar no Hotel Ritz,
Siena e eu vamos viajar um pouco. É melhor se fizermos uma ruptura limpa. Não estava só a deixá-la. Estava a apagá-la. Queria-a fora, fora da vista, para poder instalar a sua nova vida no espaço que ela ocupara. A pura e espantosa arrogância disso finalmente quebrou a sua comoção. Uma risada escapou dos seus lábios, um som seco e áspero. "Queres que eu vá?" perguntou ela, fechando a pasta. "Do meu home?" "É o melhor", disse ele, a endireitar a sua gravata. "O acordo está feito." Olhou para o relógio. Já se estava a mexer. Caminhou para a porta. Então parou, a mão no puxador. Olhou-a de novo, um pequeno, quase imperceptível, franzir de sobrolho no seu rosto, como se estivesse desapontado com a sua reação. Tinha esperado lágrimas, talvez, ou um silêncio digno. Aquele som cru e quebrado da sua risada era um cabo solto e desordenado. "Assina os papéis, Clara", disse ele, a sua voz a suavizar-se numa paródia de preocupação. "Não tornes isto mais difícil do que tem de ser. É hora de seguir em frente." E então ele foi-se embora. A porta fechou-se com um clique silencioso e caro, selando a sepultura do seu casamento. Clara sentou-se sozinha na sala banhada pelo sol, as tulipas brancas a murchar. O contrato de 20 milhões de euros sobre a mesa, como uma certidão de óbito. Tinha 45 anos e sua vida tinha acabado de ser declarada obsoleta. Vocês acham que os 20 anos que Clara investiu em Rafael podem ser compensados com dinheiro? Deem um like se esta parte vos fez refletir. Capítulo 3. A arqueologia de si mesma. O silêncio que ele deixou para trás era absoluto. Os primeiros dias foram um borrão de entorpecimento incrédulo. O apartamento, outrora um símbolo do seu sucesso, tornou-se um mausoléu. Cada objeto era um artefacto de uma vida que já não era dela. A arte nas paredes, escolhida por um comitê e aprovada por Rafael, parecia alheia. Os livros nas estantes, na sua maioria, tomos por ler sobre negócios e economia, troçavam dela. Vagava pelos quartos silenciosos e cavernosos como um fantasma, a tocar nas frias bancadas de mármore, no couro macio dos sofás, o seu reflexo um estranho pálido e brilhante no cromo polido. Não chorou. A comoção era uma barragem que continha uma inundação de dor, e ela temia o que aconteceria se ela se partisse. Em vez disso, uma ira fria e metódica começou a instalar-se. Rafael tinha lhe dado um prazo para o final da semana. Era uma afirmação final do seu poder, um último toque de faca. Ele esperava que ela se desmoronasse, que o seu assessor embalasse as suas coisas, que ela desaparecesse em silêncio. Ao terceiro dia, acordou com uma nova e ferrenha determinação. Se ele a queria fora, ela sairia, mas não seria apagada. Realizaria uma escavação arqueológica da sua própria vida, e ela decidiria que artefactos valiam a pena salvar. Começou no fundo do seu closet, um vasto espaço com clima controlado que cheirava a cedro e a dinheiro. Passou pelas suas filas de fatos e sapatos idênticos e dirigiu-se às caixas na prateleira superior. Dentro de uma delas, encontrou-os, velhos álbuns de fotos, do tipo com páginas pegajosas e película de plástico. A primeira foto era dela e de Rafael na sua lua de mel, numa pequena cidade banhada pelo sol em Toscana. Ele tinha 29 anos, o cabelo mais comprido, um sorriso parvo e apaixonado no rosto. Ela tinha 25, os seus olhos cheios de uma esperança tão feroz que lhe doía olhar para ela agora. Sentou-se no chão, com o álbum estendido à sua volta, e pela primeira vez as lágrimas vieram.
Não eram os soluços selvagens e histéricos que ela tinha temido, mas uma lenta e silenciosa cascata de dor pela mulher das fotografias. Aquela mulher tinha acreditado no amor, na sociedade, no para sempre. Tinha derramado toda a sua inteligência, a sua paixão, a sua própria alma neste homem. E ele tinha levado tudo isso. E depois tinha-o declarado sem valor. A dor era uma coisa física, a pressionar o seu peito, a dificultar a respiração. Chorou não só pelo fim do seu casamento, mas pela perda da sua própria identidade. Durante 2 décadas tinha sido a senhora Rafael del Castillo, o seu próprio nome, Clara Velasco, sentia-se alheio na sua língua. Quem era ela sem ele? A pergunta era um abismo aterrador. Não tinha uma carreira para onde regressar. Tinha renunciado às suas ambições curatoriais para apoiar as dele. Os seus amigos eram os seus amigos, casais que orbitavam no universo de Rafael. Continuariam leais a ela ou trocá-la-iam, como o seu marido, por uma conexão mais valiosa? O desequilíbrio de poder na sua relação tornou-se subitamente claro, brutalmente claro. Ele tinha uma corporação, uma nova vida, um futuro. Ela tinha um cheque de liquidação e um passado. Ele tinha-a isolado sistematicamente, tornando-a dependente dele não só financeiramente, mas social e emocionalmente. Era uma estratégia magistral e a longo prazo, e ela tinha sido demasiado cega, demasiado confiante para o ver. Após horas passadas no chão do closet, rodeada pelos fantasmas do seu passado, a dor começou a recuar, substituída por uma ira fria e clara. Era uma raiva limpa e purificadora. Ele não a quebraria, não a apagaria. Chamou uma empresa de mudanças, não uma das firmas high-end que Rafael usava, mas uma empresa local, mais pequena. Não queria a simpatia educada e diferente da sua gente. Queria homens que simplesmente fizessem o trabalho. Depois, começou a embalar. Foi um processo brutal e purificador. Não estava apenas a embalar caixas, estava a tomar decisões. O vestido haute couture da gala deixou-o pendurado no closet, um fantasma de safira, para que Siena o encontrasse. Os móveis caros e minimalistas que Rafael tinha escolhido, disse aos empregados que os deixassem. A arte podia ficar. Embalou os álbuns de fotos gastos dos seus romances. Embalou os livros de bolso gastos dos seus romances que tinha escondido na sua mesa de cabeceira como contrabando. Embalou uma caixa das suas velhas notas de pesquisa do seu tempo no Museu do Prado. A sua letra, um lembrete de uma mulher que tinha as suas próprias paixões, o seu próprio intelecto. Cada objeto que escolhia era uma migalha de pão que a levava de volta a si mesma, a Clara Velasco. A sua advogada, uma mulher afiada e sensata, chamada Andrea Klein, aconselhou-a a assinar os papéis. É uma ruptura limpa, Clara, disse-lhe por telefone. Lutar contra ele não lhe dará mais do que uma montanha de honorários advocatícios e humilhação pública. Ele vai pintá-la como uma ex-esposa zangada e gananciosa. Aceite o dinheiro e construa uma nova vida. É a melhor vingança. Clara sabia que ela tinha razão. Rafael tinha se isolado perfeitamente. Por isso, com uma mão que apenas tremeu ligeiramente, assinou o documento que a separava legalmente da vida que tinha construído. Já não era a senhora do castelo. No dia em que os empregados chegaram, o apartamento era uma desordem caótica de caixas e papel de embalar. Era uma imagem apropriada para o estado da sua vida. Enquanto os homens trabalhavam, ela fez uma última paragem. Foi ao seu joalheiro. Retirou o anel de noivado que Rafael lhe tinha dado,
um diamante enorme e impecável, que outrora fora o seu orgulho e alegria. Agora sentia-se como um grilhão. Também retirou o medalhão de ouro simples que a sua avó lhe tinha deixado. Foi a uma joalharia de boa reputação e marcou uma consulta para aquela tarde. Ao cair da noite, o apartamento estava vazio de tudo o que era verdadeiramente seu. Os empregados tinham se ido. Ficou de pé no espaço sem alma e silencioso, com a sua mala na mão, pronta para partir pela última vez. O seu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto de uma velha amiga, uma das antes da era Rafael, que tinha sabido a notícia. Lamento muito, Clara. Se precisares de alguma coisa, um lugar para ficar, um ombro para chorar, estou aqui. Outro zumbido. Era um alerta de notícias de uma publicação financeira. O título dizia: Rafael del Castillo vende penthouse com prejuízo em meio a rumores de problemas financeiros. O artigo detalhava como o seu gasto imprudente, juntamente com alguns maus investimentos e a dispendiosa separação de Siena, tinha provocado um grande moça na sua fortuna. Estava a encolher, a vender os seus brinquedos, o seu império a encolher. Leu o título e não sentiu nada, nem pena, nem satisfação, nem sequer um lampejo de interesse. O seu destino já não estava ligado ao dele. Era apenas uma notícia sobre um estranho. Saiu pela porta e não olhou para trás. A arqueologia estava completa. Era hora de começar a restauração. Vocês acham que a traição de Rafael foi o catalisador para a liberdade de Clara? Ou foi apenas uma desculpa para ela finalmente ir embora? Comentem a vossa opinião e não se esqueçam de dar like ao vídeo. Capítulo 4. A libertação. O amanhecer de Clara. Durante o primeiro mês, Clara viveu num estado de animação suspensa. Ficou numa suíte no Hotel Palace, um hotel que era a antítese da sua antiga casa. Era quente, íntimo e profundamente tradicional, com tecidos tintes, lareiras a lenha e um charme tranquilo do velho mundo. Era um lugar para se esconder, para lamber as suas feridas numa privacidade luxuosa. Passava os dias numa névoa de dor e vagueação sem rumo. Caminhava durante horas no Parque del Retiro, o rosto escondido atrás de óculos de sol oversize, a observar famílias, amantes, todo o desfile da conexão humana, sentindo-se completamente desligada de tudo. Visitou o Museu do Prado, os seus antigos domínios, mas descobriu que não conseguia desfrutar da arte. Cada pintura, cada escultura era um lembrete da paixão que tinha sacrificado. Os 20 milhões de euros estavam na sua nova conta bancária, um número estéril e intimidante. Era a sua liberdade, a sua segurança, mas também se sentia como dinheiro de sangue, o preço do seu silêncio. O estipêndio mensal sentia-se como uma mesada, uma ligação contínua a Rafael, um lembrete da sua dependência. Numa terça-feira chuvosa, encontrou refúgio numa pequena livraria independente no bairro de Las Letras, o tipo de lugar que Rafael teria descartado como não rentável. O ar cheirava a papel velho e a café. Era um refúgio de intelectualidade tranquila, um mundo longe do universo brilhante e de alto risco de onde tinha acabado de escapar. Estava a passar os dedos pelas lombadas dos livros de História da Arte, uma secção que não se permitia visitar há anos, quando uma voz ao seu lado disse: "Uma colega entusiasta dos mestres florentinos, vejo eu." A voz era profunda, com um timbre quente e agradável, e um ligeiro sotaque europeu não identificável. Virou-se. O homem ao seu lado era alto, talvez com uns 50 anos, com grisalho nas têmporas e olhos da cor de um mar tempestuoso. Vestia um suéter cinzento simples, impecavelmente cortado, e calças escuras,
um traje de elegância discreta e tranquila. Havia uma quietude nele, uma sensação de autoridade calma, que não tinha nada a ver com a energia inquieta e agressiva de Rafael. Costumava ser, respondeu Clara, a sua voz enferrujada pela falta de uso. Uma paixão como essa não morre, disse ele, o seu olhar curioso e amável. Apenas fica latente. Assinalou o livro que ela estava a tocar, uma monografia sobre o escultor Donatello. O David dele é uma obra-prima de arrogância juvenil e propósito divino, não achas? A sua observação era tão perspicaz, tão específica, que a apanhou de surpresa. Era o tipo de conversa que não tinha há anos. O interesse de Rafael pela arte era puramente financeiro, uma classe de ativo. Ele falava de artistas em termos dos seus registros de leilão, não das suas almas. Sempre fui mais fã da sua Maria Madalena. Achou por si mesma a dizer, surpreendida com o seu próprio envolvimento. A de madeira na Catedral de Siena é tão crua, tão cheia de dor e arrependimento. É brutalmente humana. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto do homem, transformando seus belos e sérios traços em algo acessível e caloroso. Uma excelente escolha. É uma obra de perspicácia psicológica profunda. A maioria das pessoas prefere a beleza. Tu escolheste a verdade. Ficaram ali por um momento, um silêncio confortável a cair entre eles, a apreciação partilhada por uma obra de arte a criar uma intimidade inesperada. Sou Alexandre, disse ele, estendendo a sua mão. Alexandre Morrow. O seu aperto de mão era firme, a sua mão quente. Clara Velasco, respondeu ela, usando o seu apelido de solteira. Sentiu-se bem, sólido. É um prazer conhecê-la, Clara Velasco. Ele não pareceu reconhecer o seu nome, ou, se o fez, não deu qualquer sinal. No mundo de Rafael, toda a gente sabia quem ela era, ou melhor, o que era, a Senhora do Castelo. Aqui, nesta livraria poeirenta, era apenas uma mulher com uma opinião sobre Donatello. Era inebriante. Falaram durante quase uma hora, a sua conversa fluindo facilmente da escultura do Renascimento para a arquitetura moderna, para o simples prazer de um dia chuvoso em Madrid. Ele era espirituoso, inteligente e, mais importante, era um ouvinte fenomenal. Fez-lhe perguntas sobre as suas opiniões, não como uma formalidade social, mas com um interesse genuíno. Olhava-a quando ela falava, o seu olhar focado e atento. Sentiu-se vista, realmente vista, pela primeira vez em muito tempo. Soube que estava na cidade a negócios, embora fosse vago sobre os detalhes. Falou de viver em Londres, mas de viajar frequentemente. Havia um ar de mistério sobre ele, mas não era o mistério secreto e reservado de Rafael. Era a confiança calma de um homem que não precisava de anunciar a sua própria importância. Receio que tenha uma reunião a que ir, disse finalmente, com um olhar de genuíno arrependimento nos olhos. Mas não posso deixar de sentir que a nossa conversa está inacabada. O coração de Clara deu um bater de asas nervoso. Tinha esquecido o que se sentia, esta faísca de conexão com uma nova pessoa. O cortejo de Rafael tinha sido uma campanha estratégica. Isto parecia humano. Talvez, continuou ele, o seu tom casual, mas os seus olhos intensos. Me permitiria continuá-la durante o jantar de amanhã à noite? O convite foi tão direto, tão refrescantemente desprovido de jogos, que a sobressaltou. Eu gostaria, disse ela, um sorriso genuíno a chegar aos seus olhos pela primeira vez em semanas. Ele devolveu-lhe o sorriso, um enrugar de linhas finas que apareciam nos cantos dos seus olhos. Excelente! Que tal às 7 em ponto?
Há um restaurante italiano tranquilo perto, o Il Pastaio. Conhece? Ela sim. Era conhecido pela sua comida autêntica e sem pretensões, o tipo de lugar onde Rafael nunca iria. Sim, é encantador. Perfeito! Tirou um cartão de visita simples e elegante. Tinha apenas o seu nome, um número de telefone e um endereço de e-mail, sem nome de empresa, sem título. Caso os seus planos mudassem, deu-lhe um pequeno e quase cortês aceno de cabeça. E então ele foi-se embora, deixando o aroma, a chuva e a colônia cara para trás. Clara ficou por um momento, os seus dedos a traçar as letras em relevo do seu nome no cartão. Alexandre Moreau comprou o livro sobre Donatello. Enquanto caminhava de volta para o seu hotel, a chuva tinha parado e um raio de sol abria caminho por entre as nuvens. A cidade, que se tinha sentido tão cinzenta e hostil, de repente parecia cheia de possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre de algo que não era dor nem raiva, mas sim uma esperança tentativa e frágil. Tinha um encontro para jantar. Era algo pequeno, um único passo, mas era um passo para fora do passado e para o desconhecido. E pela primeira vez em muito tempo, o desconhecido não parecia assustador. Parecia uma aventura. Vocês acham que o encontro com Alexandre foi coincidência ou destino? Inscrevam-se e partilhem os vossos pensamentos nos comentários. Capítulo 5. O contraste de vidas. O contraste entre Rafael e Alexandre era um estudo de dois tipos diferentes de poder. O poder de Rafael era ruidoso, ostensivo e exigia validação. Estava nos logotipos do seu jet private, nos headlines atrevidos que procurava, na forma como entrava numa sala como se fosse sua propriedade. O poder de Alexandre era uma gravidade calma. Estava na forma como o maître do Il Pastaio o cumprimentava, não com um servilismo bajulador, mas com um calor e respeito genuínos, levando-os para a melhor e mais isolada mesa do local. Estava na forma como falava com uma calma que não precisava de ornamentos. O jantar foi uma revelação para Clara. Tinha passado 2 décadas a calibrar a sua conversa aos humores e interesses de Rafael, editando-se cuidadosamente para ser a caixa de ressonância perfeita para suas ambições. Com Alexandre, encontrou-se a falar, realmente a falar, sobre coisas em que não pensava há anos. A sua paixão pela pesquisa de procedência. O seu sonho de visitar o Hermitage, em São Petersburgo. A sua teoria controversa sobre uma pintura mal atribuída num museu italiano menor. Alexandre ouviu com uma intensidade que era simultaneamente lisonjeira e intrigante. Não só ouvia suas palavras, como se envolvia com as suas ideias. Essa é uma hipótese fascinante, disse ele, o queixo apoiado na mão, os seus olhos tempestuosos iluminados pelo interesse. Escreveu sobre isso? Não, admitiu ela, um rubor de vergonha a subir pelo seu pescoço. Era apenas uma teoria que ela estava a desenvolver. Antes de casar, é uma pena deixar que boas ideias se desperdicem, disse ele simplesmente, sem um rasto de julgamento. Mas as palavras caíram com a força de um manifesto silencioso. É uma pena deixar a sua vida desperdiçar-se. Falou da sua própria vida em traços amplos e intrigantes. Estava em capital privado, um termo que podia significar qualquer coisa, mas falava disso não em termos de aquisições hostis e margens de lucro, mas em termos de encontrar e nutrir o potencial. Gosto de encontrar ativos subvalorizados, explicou. Empresas com boas fundações que foram mal geridas ou ignoradas e ajudá-las a tornar-se o que sempre deveriam ter sido. O paralelismo não escapou a Clara. Sentia-se como um ativo subvalorizado, uma empresa
com bons alicerces, que tinha sido brutalmente mal gerida. À medida que a noite avançava, viu-se a contar-lhe o seu divórcio. Não tinha a intenção de o fazer. As palavras simplesmente saíram, não como um pedido de simpatia, mas como uma simples declaração de factos. Manteve os detalhes escassos, editando as partes mais cruas e humilhantes. Ela era a ex-esposa de um proeminente homem de negócios. Tinham se afastado. Tinha acabado. Alexandre ouviu sem mudar a sua expressão, indescritível, mas atenta. Quando ela terminou, não ofereceu os clichês vazios que ela esperava. Não disse, lamento, ou é a perda dele. Em vez disso, olhou para ela e disse, deve ser difícil quando o trabalho da sua vida é uma sociedade e a sociedade se dissolve. Fica com a pergunta de quanto vale o seu trabalho por si só. A perspicácia era tão precisa, tão profundamente empática. Tirou-lhe o fôlego. Ele entendeu que a sua dor não era apenas pela perda de um marido, mas pela invalidação do seu trabalho de vida. Ele viu-a não como uma esposa despeitada, mas como uma profissional que tinha sido vítima de uma aquisição hostil. Entretanto, a nova vida de Rafael desenrolava-se nas páginas brilhantes dos tabloides e nos sites de mexericos. Ele e Siena eram um turbilhão de consumo ostensivo. Foram fotografados num iate em St. Barth, Siena num biquíni minúsculo, Rafael com um aspecto bronzeado e viril. Estavam na inauguração de um novo clube em Miami, num festival de cinema em Cannes. Ele estava a comprar-lhe presentes extravagantes, um raro diamante rosa, um Ferrari de edição limitada, uma cobertura numa nova e sem alma torre de vidro. Estava a gastar dinheiro, a única moeda que realmente entendia, para provar a sua felicidade. Mas nas fotos, Clara viu algo que não tinha notado antes, um lampejo de desespero nos seus olhos. Os seus sorrisos eram demasiado amplos, o seu aperto no braço de Siena demasiado forte. Não estava a viver uma nova vida, estava a interpretar uma, e a atuação parecia exaustiva. Siena, por sua vez, parecia triunfante. Era o acessório definitivo, a prova viva da sua relevância e poder contínuos. A relação de Clara com Alexandre desenvolveu-se a um ritmo diferente, medido numa moeda diferente. A conversa, as experiências partilhadas, o respeito mútuo foram a museus, a dark concertos de música de câmara e a pequenos restaurantes familiares nos bairros de Madrid. Ele estava a reintroduzi-la na cidade em que vivia, mas que nunca tinha conhecido de verdade. E, mais importante, estava a reintroduzi-la a si mesma. Uma tarde ele levou-a a uma galeria privada no bairro de Salamanca. A dona, uma mulher elegante com um corte de cabelo severo e intimidante, cumprimentou Alexandre com um beijo nas duas faces. Alexandre, querido, faz tempo. Levou-os a uma sala de visualização privada. Na parede havia uma única e deslumbrante pintura, uma paisagem que era simultaneamente abstrata e profundamente emocional. É uma aquisição recente, disse ele a Clara. Queria a tua opinião antes de finalizar a compra. Clara ficou sem palavras. Não estava apenas a pedir a sua opinião como num encontro casual, estava a consultá-la como uma perita. Aproximou-se da pintura. Os seus velhos instintos ativaram-se. Estudou as pinceladas, o uso da cor, a composição. Falou durante 10 minutos, a sua voz confiante e segura, dissecando a técnica do artista e a intenção emocional. Quando terminou, Alexandre e a dona da galeria olhavam-na com expressões de profunda admiração. Bem, disse a dona, a levantar uma sobrancelha para Alexandre, é melhor do que metade dos consultores que tenho na minha folha de pagamentos. Onde a encontraste?
Tenho uma proposta para ti. Tenho uma coleção de arte bastante vasta e, francamente, é uma confusão. Está mal catalogada e suspeito que algumas das atribuições são otimistas. Preciso de alguém com bom olho e paixão pela verdade para a organizar. É um projeto enorme, exigiria viajar a Londres, a Genebra, a minha casa na Toscana. Não era um encontro, não era esmola, era uma oferta de trabalho, um trabalho sério, exigente e importante. Era uma tábua de salvação, uma oportunidade para recuperar a parte de si mesma que tinha acreditado perdida, para sempre. Não estou a pedir um favor, disse ele, os seus olhos sérios. Vou pagar-lhe a sua taxa de mercado, claro, preciso do melhor. Acho que essa és tu. As lágrimas brotaram dos seus olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão, de um alívio avassalador e profundo. Ele estava a oferecer-lhe uma nova moeda, uma baseada não num cheque de liquidação do seu ex-marido, mas no seu próprio talento, no seu próprio valor. Sim, disse ela, a sua voz rouca de emoção. Sim, Alexandre, adoraria! Capítulo 6. A penitência final. Naquela noite, regressou à suíte do seu hotel e abriu o seu laptop. Começou a pesquisar o mercado de arte, os registros de leilão e o software de catalogação. O fogo que Rafael tinha declarado extinto não tinha desaparecido, apenas tinha estado latente. E Alexandre Moreau acabara de lhe entregar um fósforo. O contraste de vidas é evidente. Vocês acham que Rafael foi realmente feliz com Siena? Ou estava apenas a tentar preencher um vazio? Comentem o que pensam. Clara mudou-se do hotel para um lindo apartamento cheio de luz, num edifício antigo, na Rua Serrano, um lugar que escolheu para si mesma, cheio de coisas que amava. Era um lar, não uma sala de exposições. Os 20 milhões de euros, que outrora se sentiram como um fardo, agora sentiam-se como uma ferramenta. Usou-os para contratar uma consultora financeira de topo, uma mulher que se especializava em ajudar mulheres divorciadas a assegurar o seu futuro. Pela primeira vez, Clara assumiu o controle das suas próprias finanças, aprendendo a linguagem dos investimentos e das carteiras, um mundo que Rafael sempre tinha mantido envolto em mistério. Mas o seu verdadeiro trabalho, a sua verdadeira salvação, era a coleção de arte de Alexandre. Era, como ele tinha dito, uma confusão magnífica. Ele tinha estado a comprar durante anos com bom olho, mas pouca disciplina. Era um tesouro de dragão, desorganizado e pouco apreciado. O projeto era perfeito para a mente meticulosa e acadêmica de Clara. Voou para Londres, onde Alexandre tinha uma impressionante casa em Belgrávia, cheia de modernistas britânicos. Passou semanas na sua vasta casa de pedra antiga, na Toscana, catalogando a sua coleção de desenhos do Renascimento. Trabalhou com uma concentração e intensidade que não sentia há anos. Não era apenas uma empregada, era uma sócia neste empreendimento. Alexandre confiava no seu julgamento implicitamente. Tinham longas conversas durante o jantar debatendo os méritos de um artista em particular, a história de uma peça específica. A sua relação aprofundou-se, evoluindo da faísca tentadora de um novo romance para a estrutura sólida de uma verdadeira parceria. Ele não era apenas o seu amante e empregador, era o seu amigo, o seu campeão, o seu igual intelectual. Nunca a pressionou para ter mais intimidade do que estava disposta a dar. Parecia entender que ela não estava apenas a recuperar de um divórcio, mas de um trauma. Deu-lhe espaço, respeito e um apoio inabalável. O desequilíbrio de poder que tinha definido o seu casamento com Rafael
era inexistente com Alexandre. O deles era uma relação de iguais, cada um a contribuir com as suas próprias forças. A culminação do seu trabalho seria uma espécie de inauguração. Alexandre era um importante mecenas de um pequeno e prestigiado museu em Londres. Tinha concordado em emprestar uma parte significativa da sua coleção para uma exposição especial, uma exposição que a própria Clara curaria. Era a sua estreia profissional, uma oportunidade para sair das sombras e reivindicar o seu próprio nome no mundo da arte. A noite de inauguração foi um evento brilhante. A galeria estava cheia da elite da cena artística de Londres, críticos, colecionadores e outros mecenas. Clara, vestida com um vestido preto simples, mas elegante, sentiu um tremor de nervosismo, mas era o medo estimulante de um artista a subir ao palco, não o pavor de um prisioneiro a ser levado para a forca. Alexandre ficou ao seu lado, uma presença calma e tranquilizadora. Olhou-a com uma expressão de orgulho puro e sem adulteração. "Tu fizeste isto, Clara?" murmurou. "A sua mão a encontrar a dela. Tudo isto é teu." Estava no meio de uma conversa com um crítico do jornal The Times, que elogiava as suas justaposições, audazes e revisionistas, quando o viu. Rafael estava parado perto da entrada, com um ar completamente deslocado. Estava com Siena, que usava um vestido demasiado justo, demasiado brilhante, demasiado barulhento para a elegância discreta do mundo da arte londrino. Parecia uma imitação barata numa sala cheia de originais. Os olhos de Rafael estavam fixos em Clara, e a sua expressão era de choque e total incredulidade. Obviamente tinha lido sobre a exposição. Tinha vindo. Apercebeu-se com um sobressalto de que tinha vindo para testemunhar o seu fracasso. Tinha esperado encontrá-la patética e quebrada, uma divorciada triste e solitária, a agarrar-se a um novo homem em busca de apoio. Não esperava encontrá-la no seu elemento, confiante, respeitada, o centro das atenções, não como um acessório, mas como a arquiteta de toda a noite. Olhou para Rafael e a comoção no seu rosto foi rapidamente substituída por uma raiva escura e possessiva. Era o olhar de um homem que tinha descartado uma posse apenas para a ver exibida num museu, subitamente inestimável. Começou a mover-se na direção dela, um predador a espreitar a sua presa. Siena apressou-se a acompanhá-lo com uma expressão de confusão e aborrecimento no seu rosto. Alexandre, sentindo a mudança na atitude dela, apertou a mão dela. "Estás bem?" perguntou. "Estou bem", disse ela, a voz firme. O medo que outrora a teria dominado tinha desaparecido, substituído por uma resolução fria e calma. Já não era a sua posse, já não lhe tinha medo. "Clara!" disse Rafael, o seu tom um rosnado baixo quando a alcançou. Ignorou Alexandre por completo. "O que é tudo isto?" "É uma exposição de arte, Rafael", respondeu ela, o seu tom frio e nivelado. "Eu organizei-a." "Tu!" zombou ele, um toque do seu antigo desprezo cruel na sua voz. "Desde quando é que és curadora?" "Desde que decidi recuperar a minha vida", disse ela. Antes que ele pudesse responder, o crítico do The Times interrompeu. "A sua esposa fez um trabalho magistral, senhor." Olhou para Rafael com um ar de desprezo. "Meu ex-marido", corrigiu Clara gentilmente, "Rafael del Castillo." Os olhos do crítico abriram-se um pouco em reconhecimento, mas a sua expressão azedou. A reputação de Rafael pelas suas práticas comerciais cruéis era bem conhecida em Londres. Siena, sentindo-se excluída, deu um passo em frente e estendeu a mão. "Siena Aguilar", disse a voz um pouco alta demais. "Eu gerencio todas as relações públicas de Rafael.
O crítico deu um aperto de mão fraco e breve e virou-se para Clara. Bem, senhorita Velasco, tem um olho notável. A justa posição do bacon com o saltine é inspiradora. Gostaria de discutir isto mais a fundo para a minha crítica. A rejeição foi absoluta. Neste mundo, um mundo de cultura, intelecto e poder calmo, o dinheiro de Rafael e a agressividade de Siena não significavam nada. O talento de Clara, o seu conhecimento, a sua paixão. Essa era a moeda que importava aqui. O rosto de Rafael era uma máscara de fúria. Tinha vindo vê-la humilhada. E, em vez disso, tinha sido ele próprio humilhado. Tinha sido declarado irrelevante no seu novo mundo. Olhou de Clara, ereta e respeitada, para Alexandre, que estava ao seu lado. Um guardião silencioso e poderoso. Viu a fácil intimidade entre eles, a linguagem partilhada de iguais, e naquele momento compreendeu o que tinha perdido. Não era apenas uma esposa, era a base calma e estável do seu próprio sucesso, o único ativo que tinha subvalorizado e descartado, e que agora, claramente, estava fora do seu alcance. Virou-se e saiu da galeria, arrastando uma desconcertada Siena atrás dele. O encontro durou menos de 5 minutos, mas foi uma mudança sísmica. A dinâmica de poder tinha se invertido de forma irrevogável e pública. Clara viu-o ir-se embora, não com triunfo, mas com uma sensação de fecho calmo. O último grilhão tinha se partido. Ela estava livre. O retiro de Rafael da Galeria de Londres não foi o fim do assunto. Foi o início da sua obsessão. A humilhação pública, a visão de Clara não só a sobreviver, mas a prosperar, tinha acendido um fogo nele. Não era amor, nem sequer remorso. Era um coquetel tóxico de orgulho ferido, possessividade e uma compreensão incipiente e aterradora de que tinha cometido um erro de cálculo catastrófico. Tinha visto Clara não como uma sócia, mas como uma parte da sua carteira, um ativo que tinha liquidado. Agora via esse ativo a valorizar-se nas mãos de outro homem, e os seus instintos predatórios foram ativados. Queria-a de volta, não porque sentia a sua falta, mas porque não suportava a ideia de que outra pessoa a tivesse. A sua vida com Siena começava a mostrar as suas fissuras. A emoção inicial da sua juventude e ambição tinha se desgastado, substituída pela irritante realidade da sua superficialidade. As suas conversas eram um ciclo de mexericos, nomes de marcas e métricas de redes sociais. Não era uma sócia, era um acessório de alta manutenção que exigia validação constante e um fluxo interminável de dinheiro. Ele tinha pensado que estava a melhorar, mas simplesmente tinha trocado um Rolls-Royce clássico e feito à mão por um carro desportivo chamativo e alugado que estava a revelar-se incrivelmente caro de manter. Começou uma campanha para reconquistar Clara, uma campanha conduzida com a mesma estratégia impiedosa e surda que usava nos seus negócios. Começou com mensagens de texto, disparates sentimentais sobre o seu passado partilhado, esquecendo convenientemente a forma brutal como o tinha terminado. Lembro-me daquele pequeno café em Florença. Estava lá a pensar nisso hoje. Ouvi a nossa música na rádio, fez-me sorrir. Clara ignorou-os. Eram como spam, intrusivos e irrelevantes. Depois vieram os presentes. Um enorme ramo das suas peônias favoritas chegou ao seu apartamento, com uma nota. Cometi um erro. Uma primeira edição de um livro que ela sempre tinha querido. Bilhetes para a ópera. Cada presente era um movimento calculado, uma tentativa de comprar o seu caminho de volta para a sua vida. Ela doou as flores para um hospital local e deu o livro e os bilhetes ao porteiro. A sua desesperação
intensificou-se. Começou a ligar, a deixar longas mensagens de voz divagantes. Alternava entre o sentimentalismo melancólico e lampejos do seu antigo eu arrogante. Sinto a tua falta, Clara. Sinto falta do que tínhamos. Seguido de: este homem com quem estás não é o certo para ti. Tu pertences ao meu lado. Construímos um império juntos. Não parecia entender que ele tinha construído um império, e ela tinha sido relegada para a entrada de serviço. A jogada final. A mais ousada. Chegou algumas semanas depois. Clara estava no seu apartamento, a trabalhar no catálogo para uma coleção de Alexandre, quando o seu intercom tocou. Era Rafael. Estava no lobby. "Deixa-o subir", disse ela, a sua voz calma. Não tinha medo, simplesmente estava cansada dele. Queria acabar com aquilo, de uma vez por todas. Quando abriu a porta, ele parecia terrível. Estava impecavelmente vestido, como sempre, mas tinha olheiras debaixo dos olhos e um olhar frenético e atormentado no seu rosto. "Clara", disse ele, a sua voz rouca com uma emoção fabricada. "Precisamos de falar." "Não há nada para falar, Rafael." "Por favor", disse ele, e pela primeira vez ouviu uma nota de desespero genuíno. Era um homem a afogar-se, e estava-se a agarrar à boia que tinha largado voluntariamente. Deixou-o entrar. Ficou parado no meio da sua sala de estar, um espaço que era inteiramente seu, cheio de cores quentes, móveis confortáveis e livros. Era um mundo onde ele não pertencia. "Deixei a Siena", anunciou ele, como se esta fosse a chave mágica que desbloquearia o seu perdão. "Isso é entre tu e ela", disse Clara, impassível. "Não tem nada a ver comigo." "Tem tudo a ver contigo", insistiu ele, a sua voz a subir de volume. "Deixei-a por ti. Agora percebo como fui tolo. Ela não era nada, uma distração. Tu, Clara, és a minha vida, és o meu lar." A hipocrisia era impressionante. Estava a tentar vender-lhe a mesma fantasia que lhe tinha vendido a Siena, a ideia de que ela era a única, enquanto a anterior ainda não era uma memória distante. "Eu não sou o teu lar, Rafael", disse ela, a sua voz como gelo. "Tu destruíste esse lar, vendeste o terreno a um novo promotor, e agora que o novo edifício resultou ser um condomínio mal construído, com um telhado a pingar, queres voltar e reclamar a propriedade original, mas a propriedade já não está à venda." O seu rosto contorceu-se numa máscara de raiva e descrença. Não estava habituado a ouvir um não, estava habituado a conseguir o que queria. "É ele", disparou. "É o Monroe. O que é que ele te ofereceu? Mais dinheiro? Um título maior? Qual é o teu preço? Eu dobro-o." E aí estava o seu núcleo exposto. Tudo era uma transação. Toda a gente tinha um preço. Ele não conseguia conceber um mundo onde uma mulher escolhesse o respeito em vez do dinheiro, a parceria em vez da propriedade. "Ainda não entendes", disse ela, uma profunda tristeza a invadi-la. Quase sentiu pena dele. Era um homem preso numa prisão da sua própria criação, um mundo desprovido de conexão humana genuína. "Alexandre não me ofereceu nada. Ele viu-me, viu a pessoa que eu era, a pessoa que eu poderia ser, enquanto tu só vias uma linha no teu balanço, um ativo que se tinha desvalorizado." Caminhou até à porta e abriu-a. "Tens de ir, Rafael." Ele olhou-a fixamente, a sua mente a lutar, a tentar encontrar uma nova tática, um novo ângulo. Mas não restavam. Tinha jogado todas as suas cartas. "Vais arrepender-te disto, Clara", sussurrou ele, uma última ameaça patética. "Não, Rafael", disse ela, a olhar-o diretamente nos olhos. "Não me arrependerei. O meu único arrependimento é não te ter deixado antes." Ele saiu
um homem derrotado. Quando a porta se fechou, Clara sentiu uma sensação de profunda paz. Tinha acabado. O último fantasma tinha sido exorcizado. Já não era definida pela sua relação com ele, nem como sua esposa, nem como sua ex-esposa, nem sequer como o objeto do seu desespero patético e desesperado. Era simplesmente Clara Velasco, e o seu futuro era seu. Uma semana depois, Clara estava parada numa pista privada no aeroporto de Barajas. O sol poente pintava o céu em tons de laranja e violeta. Em frente a ela, a brilhar sob o crepúsculo, estava um Gulfstream, os seus motores a zumbir uma canção baixa e poderosa de promessa. Alexandre esperava-a no topo das escadas, a mão estendida. Levava-a de avião para a Toscana para o fim de semana, para a sua vila, o lugar onde ela tinha começado a reconstruir a sua vida. Mas desta vez não ia como sua empregada. Ia como sua sócia. Ao subir as escadas, pensou na última vez que estivera num jet private. Tinha sido o de Rafael, um monumento voador ao seu ego, adornado com o logótipo Del Castillo Worldwide. Sempre se sentira como uma passageira nesses voos, uma peça de bagagem high-end sendo transportada de uma das suas propriedades para outra. Pegou na mão de Alexandre. O seu aperto era quente e firme. Sorriu-lhe, um sorriso que chegava aos seus olhos e a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Dentro, o jet era o epítome do luxo discreto, sem dourados, sem logotipos ostensivos, apenas couro creme suave, madeira escura polida e o zumbido silencioso de uma máquina perfeitamente concebida. "Pronta para a nossa aventura?" perguntou ele enquanto a guiava para um assento. "Estou", disse ela, e as palavras foram mais verdadeiras do que qualquer uma que já tinha proferido. Enquanto o jet rolava pela pista, o seu telefone vibrou. Era um alerta de notícias. Rafael Del Castillo vende penthouse com prejuízo em meio a rumores de problemas financeiros. O artigo detalhava como o seu gasto imprudente, juntamente com alguns maus investimentos e a dispendiosa separação de Siena, tinha provocado um grande moça na sua fortuna. Estava a encolher, a vender os seus brinquedos, o seu império a encolher. Leu o título e não sentiu nada, nem pena, nem satisfação, nem sequer um lampejo de interesse. O seu destino já não estava ligado ao dela. Era apenas uma notícia sobre um estranho. O jet acelerou, pressionando-a contra o couro macio do seu assento. Olhou pela janela enquanto o chão se afastava, as luzes da cidade a encolherem-se para um tapete brilhante por baixo. Estava a elevar-se acima de tudo, literal e figurativamente. Alexandre serviu-lhes uma taça de champanhe a ambos. "Um brinde", disse ele, os seus olhos tempestuosos suaves à luz quente da cabina. "Há novos começos", disse ela, a brindar a sua taça contra a dele. Falaram enquanto o jet subia através das nuvens, o céu a mudar de um índigo profundo para um veludo negro salpicado de diamantes. Falaram do futuro, das exposições que planeariam, dos lugares que veriam, da vida que construiriam juntos. Foi uma conversa entre iguais, um plano para um futuro partilhado, não uma aquisição hostil da sua própria vida. Outrora acreditara que a sua vida tinha terminado, que o seu valor estava ligado a um homem que a tinha declarado sem valor. Tinha estado presa numa gaiola dourada, uma bela prisão do design de outra pessoa, mas tinha encontrado a chave. A chave não era Alexandre, nem o seu dinheiro, nem o seu estilo de vida. A chave era ela mesma, era a redescoberta da sua própria paixão, o seu próprio intelecto, a sua própria força. Alexandre não a tinha salvo, simplesmente
tinha aberto uma porta e a tinha convidado a atravessá-la com os seus próprios pés. Enquanto a costa de Espanha desaparecia atrás deles e a vasta e escura extensão do Atlântico se abria à sua frente, Clara sentiu uma sensação de paz tão profunda que era quase avassaladora. Não era a mulher que tinha sido deixada por uma modelo mais jovem. Não era a mulher que tinha chorado no chão do closet do marido. Era Clara Velasco, uma curadora, uma sócia, uma amante, uma mulher que tinha enfrentado a ruína da sua vida e tinha escolhido reconstruí-la. Não a partir das cinzas, mas a partir de uma base mais forte e autêntica. Apoiou a cabeça no ombro de Alexandre, o zumbido dos motores, uma canção de embalar. Voava num jet private, não com um multimilionário que a tinha comprado, mas com um homem que a valorizava. E voava para um futuro que não era um acordo, mas uma recompensa. Um futuro que tinha sido ganho. Um futuro que era finalmente, gloriosamente seu. Epílogo. A história de Clara é um poderoso lembrete de que o nosso valor não é determinado por quem somos para outra pessoa, mas por quem somos para nós mesmos. Ela perdeu tudo o que pensava que a definia, apenas para encontrar a pessoa que sempre deveria ter sido. A sua história é de traição, sim, mas mais importante ainda, é de resiliência, de recuperar o teu poder e do triunfo silencioso de construir uma vida nos teus próprios termos. Demonstra que, por vezes, os finais mais devastadores são apenas o começo de uma história muito melhor. Se a história de redenção e empoderamento de Clara ressoou contigo, por favor, dá um like a este vídeo e partilha-o com alguém que possa precisar de ouvir esta mensagem. E não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias de transformações incríveis e segundas oportunidades. Obrigada por assistir.